E o Rizé quem que se rendeu ao maior do Brasil? Você viu? Comentaristas absolutamente bobos ali, né? Ficaram bobos com a exibição do Estevão no jogo Palmeiras e Vasco. Vitória de 2-0 do Palmeiras e eles rasgaram elogios ao Estevão e ao Verdão do Abel Ferreira. Dá aquele like aí, garanta sua inscrição aqui no canal do Verdão para não perder nada do que falam do Verdão por aí. E vamos ver aí, hein? Vamos ver aí o que falaram do Verdão. Diferente dele, que eu já falei aqui, a gente já viu vários pontas, né, sendo revelados aí no futebol brasileiro, ainda mais agora, desde a base, todo mundo joga no 4-3-3 ou 4-2-3-1, ponta. Então, às vezes, você pega muito cara rápido de habilidade, né? Tudo bem, o cara é habilidoso, dá uma pedalada, leva no fundo. Nossa, muito habilidoso, mas a finalização da jogada nem sempre é boa. E ele tem tudo isso. O Estevão, repito aqui que eu já falei na seleção, pode jogar de 10. Ele pode jogar de 10. Ele tem características de passe, de drible em espaço curto, de achar uma bola como um camisa 10. E tem o drible, e tem o chute, e tem o gol. Então ele não é um pontinha. Não é, bota um cara de velocidade. Não, não. É um craque que por acaso está jogando aberto. É craque. Ele é craque, eu não concordo. É craque. Vou deixar a definição tática, técnica para vocês. Vou dizer o seguinte, é um adolescente. Acaba o jogo, você vê ele falar na reportagem de campo ainda, você fala, meu Deus, é uma criança ainda, dá uma olhada. Cara, eu acho que assumir isso é muito envolvendo o time, porque se o time tá bem, o individual sai. E hoje a gente pôde ser feliz, fez um excelente jogo, pude dar 2 assistências, a gente pôde sair com a vitória, porque a gente estava precisando fazer um jogo desse, para dar continuidade, se Deus quiser, fazer muitos mais melhores jogos. É uma caneleira que eu ganhei, quando eu estava na seleção, e hoje pude ser feliz com ela. Moleque, cara. É muito criança, bom. Né? Uma criança, é muito bom. cara. Não, mas falando com consciência sobre o que acabou de acontecer. Como o Ramon bem destacou aqui, posso falar? Pode, claro. Olhando para a câmera, sabendo como se expressar. Treinado. Né? Claramente preparado para esse momento em que ele está, né? Como o Endrick, quando vai jogar na Inglaterra, já vai preparado para homenagear um ídolo inglês em caso de gol, que é o Bob Charlton. Então, assim, o esporte hoje... Da bola, Cantona, claro. que não é... Mas jogou na Inglaterra há muito tempo, né? Mas, claro. Enfim. Sim. O esporte hoje não é só entrar na quadra e fazer a diferença. É claro que sem isso você não é nada. Mas diante do peso que você atinge, fazendo a diferença técnica, você começa a se preparar para se comunicar, para vender a sua imagem. E essa molecada já chega pronta no... sim, porque pronta no profissional. O Estevão tá falando, cara. Ele tá vestindo uma camisa de um clube que tem dezenas de milhões de torcedores. Ele tá falando com dezenas de milhões de pessoas e ele tá preparado para falar com essa multidão toda. Acho legal, olhou, mas para mim isso não muda absolutamente em nada. Não importa isso aí. Ele joga. Se ele vai olhar para a câmera, se ele vai olhar para o repórter, se ele vai olhar para baixo. Não tô falando que vocês estão... Por exemplo, porque o Henrique falou do Bob Charlton. Eu achei até chato, pra falar a verdade. Duvido que ele conhecia o Bob Charlton. Achei forçado. Mas, enfim, mas para mim não muda em nada. Importa o que o Henrique faz dentro de campo. E aí eu acho que nisso aí que ele tem que focar, porque às vezes o moleque tá começando, fica muito focado onde o que ele vai falar e esquece de jogar bola. E esse moleque não é o caso dele. Não é o caso dele. Mas conhecimento deve ser valorizado. Quando o Abel Ferreira vai se apresentar ao Palmeiras e pesquisa sobre a história do clube, vem aqui, fala sobre a academia de futebol, sobre o Ademir da Guia, que ele também não conhecia. A gente diz que é mais barato, porque é o conhecimento, cara. Você vai pesquisar, você vai se informar. E por falar em conhecimento, vocês notaram que a camisa está diferente de um tempo para outro, porque o Palmeiras, no segundo tempo, usou essa camisa que faz uma referência ao desmatamento. A situação das florestas pelo mundo foi a ação que o Palmeiras adotou ontem, tentando fazer a parte dele, jogar luz nesse problema mundial que a gente tem hoje de preservação do meio ambiente. Só para falar mais dos garotos do Palmeiras, né? Lembrando que o Henrique saiu, mas o Luiz Guilherme já saiu também. Outro jovem que joga muita bola. Fica até o Mundial, né? Fica até o ano que vem, né? O Estevão. O Estevão que fica até o ano que vem. Não, o Luiz Guilherme já foi pro West Ham. Verdade, já foi pro West Ham, já está em Londres. Já deu saiu. entrevista lá. E essa fábrica do Palmeiras, que a gente já conversou aqui como trabalha bem na base, ontem o titular foi Naves na zaga. Não é já tão... 22. Já tem velho, tanto né? jovem no Palmeiras com 17 jogando que a gente parece que o 22 já jogou e bem, de titular. O Luan tá saindo, né? Muito tempo de Palmeiras. Então, um cara que, claro, a zaga é Gustavo Gomes e Murilo, mas deve ganhar mais minutos, né? O Vanderlan vem entrando na esquerda. São vários jovens ali, o Vitor Reis vindo. O Vitor Reis está começando a ficar no banco. Ele é um garoto que foi capitão em todas as seleções de base.
E o Palmeiras enxerga nesse jogador, Vitor Reis, de 18 anos, assim, jogador para Real Madrid, para clube top da Europa. Ele é tratado como uma joia da zaga. E mesmo, da zaga. E mesmo os que o Palmeiras formou e não usou, vendeu bem. Gabriel Veron, Wesley, Sim. Patrick de Paula. Sim. A gente falou da equação do Palmeiras, que ninguém conjuga 4 verbos como o Palmeiras na formação de jogador. Porque o Palmeiras forma, usa, vence e vende. São 4 verbos que ele usa com o jogador da base como nenhum outro clube hoje faz no Brasil. Ah, mas o Flamengo revelou o Vinícius Júnior, sim. O São Paulo revelou o Beraldo, sim. Mas no caso do Palmeiras, em profusão, ele revela, usa, eles vencem no clube e são vendidos depois. Essa equação hoje torna o Palmeiras, nesse quesito, imbatível. Eu vou entrar numa seara aqui que é nada a ver com o jogo, assim, uma coisa de fora de campo que acabou repercutindo junto à torcida do Vasco, que é na situação que o clube se encontra, o treinador, o Álvaro Pacheco, teve uma confraternização com o Abel Ferreira e eu queria saber a opinião dos amigos, porque nós aqui somos treinados a ter opinião sobre tudo, até para saber se um treinador deve ou não deve aceitar um vinho do adversário dele num jogo do Brasileirão. Dá uma olhada. Amigos fora de campo, rivais dentro de campo, sejas bem-vindo ao futebol brasileiro. Vir para o país do futebol, ok? Sejas bem-vindo, sejas muito feliz, menos contra o Palmeiras, ok? E tenho aqui uma oferta para ti, uma coisa especial, um vinho para tu desfrutares com a tua família, com os teus amigos, um momento especial para ti, está bem? Muito obrigado mesmo. E era isso que te queria dizer, ok? Sabes a nossa amizade, sabes aquilo que eu sinto por ti, sabes aquilo que é a admiração que eu também sinto e principalmente pelo que também nos tens ajudado muito, não só por aquilo que tu transportas, por aquilo que tu passas, por aquilo que tu no fundo ajudas-nos a crescer e sem dúvida nenhuma, mesmo estes momentos que nós estivemos a conversar contigo, o cuidado que tu tens em nos ajudar a adaptar-nos, a crescermos e a ser melhor. Por isso, Abel, pela tua amizade e principalmente pelos teus ensinamentos, muito obrigado. Obrigado, Abel. Um abraço. Eu achei a cena bonita, gesto de amizade, né, de boas-vindas, um gesto elegante do Palmeiras, porque isso não é só o Abel, é o Palmeiras, um gesto elegante. Só que existe uma torcida do outro lado. E eu consigo entender os vascaínos que veem o momento do clube, estão enfurecidos e não desce bem para eles ver gente sorrindo depois da situação vivida Vou dar uma informação. pelo Vasco em 2 jogos. Informação. Se o Álvaro Pacheco tivesse recusado o vinho, não falado com o Abel, o Vasco teria perdido o jogo por 2-0, teria perdido, Obrigado. teria perdido por 6-1 pro Flamengo. Não ia mudar absolutamente nada a situação do Vasco. O Léo ia continuar com medo do Estevão. Tudo isso. Isso é informação. Posso cravar. que eu parei pra ouvir esse posso afirmar. Obrigado, Mas uma Martim. coisa, o cara vai Obrigado. embora domingo. Posso afirmar com Se ele toda tivesse- certeza. Isso é um gesto de civilidade, Isso. cara. Ele só Uma coisa aceitou. ali, Se ele tivesse eu concordo pulando de 100% com alegria. você. Exato, foi ali um Foi gesto normal. de educação, de Sim, civilidade. gente, mas assim, A mensagem é muito bonita olha, que foi passada ontem. perfeito. Tomara- Já fui estrangeiro, já fui recebido por um colega que era pelo Christian Baroni, que jogava no Fenerbahçe, e pelo Roberto Carlos, que era o treinador lá. Cheguei num país, fiquei na casa deles, eles me levaram para poder me adaptar. É uma coisa muito bonita de se ver. A torcida do Vasco, ela tá enfurecida, é com o 6-1 que tomou do Flamengo. É isso. Com o É desempenho isso. que o time não tem nenhum dentro de campo. É com a bagunça que tá, com a morosidade, que jogando com linha de 5 toma ataque toda hora, não consegue acompanhar os jogadores. Isso está, a torcida do Vasco está enfurecida. Agora, esse gesto aí, que teve o Abel, passa uma coisa de quê? São adversários, mas não são inimigos. E ponto. Deu pra ver que ele tava ali até meio sério. Esse gesto. Sem graça, Com parece. outros E deu pra ver técnicos. que ele tava ali, não, Ele tô só tava aceitando. constrangido, Ele até, tava, tipo- não, ele tava com a cara de tô triste pela derrota. É. Ele tava assim, Claro, tô aqui claro. aceitando porque eu tenho que estar aqui. Então, Amigo. claro, o torcedor pode ficar chateado o que quiser, mas eu me nego a fazer parte. Assim, o maior fascínio que eu tenho hoje é por descobrir o que se passa na mente de Álvaro Pacheco. Não deve ser coisa simples o que está passando ali, porque ele foi contratado por uma empresa, a 777, que era a dona do Vasco. Quando ele chega no Brasil, a empresa que o contratou não é mais a dona do Vasco, de forma provisória, até sair uma decisão definitiva da Justiça. Ela está afastada do comando do Vasco. O CEO da empresa que o contratou já pediu demissão, junto com gente importante da área financeira, inclusive. A CEO da área financeira também foi embora. Há uma grande... Ou seja, ele trabalha hoje com gente que não o contratou,
que é o clube associativo. Isso, o diretor que o trouxe ganhou um co-diretor ali para lidar com o futebol. Felipe, isso. Ele nunca dirigiu um clube grande. Né? Ele não sabe, ele sabe, mas ele não viveu na própria pele o que é a crise de um clube do tamanho do Vasco, né? O desespero de um clube do tamanho do Vasco quando se vê na parte de baixo da tabela. O que esse cara está pensando? Com uma grande incerteza sobre o futuro. Imagina, veio todo animado para assumir o maior desafio da vida dele, chega aqui, está tudo diferente de quando ele foi contratado. E estreia contra o Flamengo no Maracanã, leva 6-1. Vai visitar na sequência... Pô, que beleza a sorte que ele deu também. Estreia contra o Flamengo. Muito cruel a tabela com ele. E o jogo seguinte é o Palmeiras em São Paulo. E o próximo é o São Paulo. E o próximo é o São Paulo? Não, o próximo é o Grêmio em São Januário. 4 da tarde. Cruzeiro e depois Juventude? Cruzeiro. Também não é. Se a gente fosse apegar as entrevistas do Abel, que trabalhou com o Endrick dia a dia, o Abel, na hora de lançar o Endrick, espera mais um pouco, não esqueça cedo. O Estevão, ele só elogia desde o começo. Ele falou que... Ele faz reverência ao jogador, assim. É um jogador de outro mundo. Ele já eu nunca vi um jogador como esse, né? Eu nunca vi algo assim. Eu não sei como é que os jogadores vão se desenvolver, qual vai ser melhor, etc. Mas pro Abel, óbvio que ele nunca falou isso literalmente, você olha as entrevistas dele falando sobre o Endrick, desde o começo, e as do Estevão, pro Estevão ele tem muito mais elogios. Eu acho até que ele já falou muito mais elogios. E vira titular absoluto agora, né? Nunca viu algo. E vira titular absoluto, vocês não acham? Que agora é difícil sair? Então, vamos ver como é que o Dudu vai voltar. Tá. O Dudu tem de ocupar o outro lado, né, o lado esquerdo. O Felipe Anderson vai jogar. Vai jogar, e ele ocupava muito mais, jogando na Itália, o espaço que ocupa o Estevão. Apesar de ser um jogador muito versátil, que pode jogar por dentro. Na primeira fase dele na Lazio, jogar pela esquerda mais também. Na volta, mais pelo lado direito. Eu acho que ele pode jogar em qualquer lugar ali. Tem o Veiga. Nós estamos falando já de 4 jogadores, né? E aí tem atrás o Zé Rafael, tem o Aníbal e tal. Não sei o que vai acontecer ali. Não sei o que vai acontecer ali. É óbvio que se o Estevão mantiver esse nível e for evoluindo, não dá para tirar. Até porque tem a característica única do mano a mano, do drible, do cara que desequilibra, né? O Felipe Anderson entra onde? Nesse pacote vai jogar sem centroavante? Vai o Rony para quem vai ser o centroavante? O Pavel vai jogar sem o centroavante, com o jogador flutuando, entrando na área. Às vezes eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que se esses jogadores estiverem bem, a gente olha para um Palmeiras agora, mas quando todos estiverem à disposição, a gente olha para outro Palmeiras. Para outro mundo, para outro tipo de clube, com jogadores que estão se desenvolvendo, com o Felipe Anderson jogando muito, e vai saber se o Palmeiras não vai atuar ainda mais na janela de transferência. Ontem, aqui neste programa, nós tivemos uma pergunta feita a um componente da mesa, Rafael Marques, que era a seguinte: você assinaria o empate? Pô, fica com o empate, tal, para não jogar já fica com esse empate. Ele disse sim, de olhos fechados, com a mão esquerda. Mas isso é uma resposta vascaína. Palmeirense não assinaria. E aí, você veio comentar hoje só com isso aí? Não, eu só vim só dizer que eu avisei ao torcedor do Vasco ontem. Mas isso era muito eu já sabia que o Vasco... A pergunta era se o torcedor do Vasco deveria assinar o empate. Sim. E eu disse que sim. Aí ele ficou assustado porque eu disse que sim. Ele achava que eu disse que não. Eu assustei que o Vasco ia jogar. E o fã de esporte, tá vendo aqui, ó. Mais um, ó. Na câmera mais aberta, o fã de esporte são 2 papéis. Né? Porque tá aqui, eu avisei. Né? E qual é o Nós temos outro papel. Eu avisaria de novo, assim. Aí eu vou avisando, é isso? Vou avisando, porque... Próximo jogo 0x0 também? A diferença é muito grande. O que tá ruim pro Vasco hoje é que tem a bola e o campo e um jogo. E o Branco deveria assinar o empate se pudesse, também? Aliás, já algumas temporadas, se o Vasco pudesse dar um tempinho de 6 meses, né? Não precisar pagar suas contas, seus salários, né? Dar uma resetada geral. Talvez um sabático para o clube institucional, talvez valesse. Mas eu disse isso ontem com base no que o campo estava mostrando. Resguardando as circunstâncias próprias do Palmeiras não estar suficientemente regular, né? A gente debateu muito isso aqui ontem, mas a diferença entre ele e o Vasco é muito grande. De 0 a 10, a atuação ontem. Do Vasco? 3. Quer ver como você vai ficar mais bravo? Aqui é contra o Flamengo. Aqui, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês vão adorar. Peraí. Ponham na tela aí o primeiro gol do Palmeiras. Olhem a quantidade de vascaínos na área, não é nem fora. Quando sai o primeiro gol do Palmeiras. Rafael, eu quero teu comentário. Olha lá, por favor. Me conta. O que você tá achando disso aí, Rafa? Olha lá. Vai fazendo a matemática. 1, 2, 3, 4 palmeirenses. Foi um contra-ataque. Tecnicamente é um contra-ataque. Foi um contra-ataque. Foi uma bola do Vasco, né? E o Everton tocou a bola, saiu lá de trás tocando. Muito bem executado. O Vasco faz tem uma recomposição tem 2 jogadores razoavelmente bem feita,
Porque se tem muita gente voltando a tempo... Ó, só tem o Verratti fora da área depois quando Sim, termina o lance. mas ela é fisicamente bem feita, mas ela é geograficamente mal feita. Porque a distribuição das peças não é adequada. Tanto que o Piquerez deriva da esquerda para dentro e bate de direita. Então você tem aí houve um comprometimento do time em voltar, mas não houve uma inteligência de cada um pegar o seu. Mas, claro, muito talento do menino também. Pô, o gol do Flamengo foi assim, Zé. Lembra do Davi Luiz? Sim. Foi igualzinho também a quantidade de... Davi Luiz foi um escanteio. Então, mas aí tinha todo mundo dentro da área. Mas é diferente, escanteio, né? Foi isso aí. Eu acho que o escanteio é muito mais sério, muito mais grave do que isso. Sem dúvida. Assim, o escanteio você está posicionado, então é falta de atenção. Ali não, ali é um contra-ataque que o Palmeiras tem méritos em velocidade. Em 3 toques o Palmeiras estava finalizando. Como é legal ter um jogador que vai pra cima, né? Que é raridade no futebol, então, né? O Estevão tem 3 jogadores do Vasco ali meio que na área dele, e ele mesmo assim ele vai pra cima, ele chama atenção. Personalidade, qualidade, talento, preparo, enfim, tem vários aspectos. Você tá preocupado, né? Agora, o principal... Esse Vasco da Gama... Não, tô dizendo pro todo futebol mundo tem que estar, né? Todo mundo que acompanha o futebol e que torce para que o Vasco recupere sua condição de protagonista de 25 anos atrás. Ano passado você não estava tanto Eu acho que a preocupação é mais do que explicável. Você acha que esse time é pior que o do ano passado? Tá jogando pior. Se você pegar todo o pacote, a questão institucional, vamos dar um exemplo que uma SAF queira comprar o Vasco agora da outra SAF. Quem vai negociar isso? Vamos supor que alguém queira investir uma fortuna em naming rights em São Januário. Quem vende pode vender? Quem toma a decisão? O treinador foi contratado pela SAF, mas a SAF não manda. A SAF questiona a decisão na justiça. O time está sem dinheiro. Precisa fazer uma janela de transferências no mínimo razoável, né, para tentar elevar o nível. Os jogadores estão sucumbindo. Tem problemas dos lados do ataque, né, o trabalho do treinador está começando, tudo isso sob uma enorme pressão dos gigantes do futebol brasileiro. Eu sei que tem outro com dificuldades, mas não há nenhum numa situação mais complicada que o Vasco. Não tem nada parecido. Dos grandes, inclusive o Santos. Porque o Santos está numa Série B agora, e aí quando... Eu pensei só na primeira divisão, então, mas o problema quando você cai, quando um time grande cai, né, uma equipe gigante com história, com torcida, com uma marca de muito valor, quando cai, o impacto é muito poderoso, é muito forte. O ano em que joga a Série B é um pouco mais suave se voltar. Sim. O Cruzeiro foi uma exceção, né, porque ficou mais um tempo. E o Vasco ficou também uma vez... Quando os times da primeira divisão pararam de ter a cota da primeira divisão... Exatamente, não tinha mais... O Santos... Ficou mais difícil subir direto. Teoricamente, assim, a gente imagina que volta e voltando, pode estar voltando uma situação um pouco melhor. Agora, você está falando de uma instituição que caiu 4 vezes. E que jogou 5 vezes a Série B. Numa linha de corte de 16 anos. É muita coisa para um clube que até o início do milênio... vive sempre nesse limite, né? Exatamente. É muita coisa para um clube que no início do milênio era protagonista do futebol brasileiro e sul-americano. Então você está... E é isso que mantém, além da história, e a história ninguém apaga, né? Por isso que eu detesto aquela teoria da torinização, com todo respeito ao Torino. Torinização. Porque o Torino é um time gigante até aquele desastre aéreo. Né? Eu acho o Vasco um gigante ainda. Então, há uma discussão, assim, tem uma teoria que diz que tem clubes que estão passando pelo processo de torinização. Eu acho que não é o caso do Vasco. Eu acho que não é o caso de nenhum clube do futebol brasileiro. Até porque aqui no Brasil tem uma coisa chamada campeonato estadual. Isso dá uma retroalimentada... O América do Rio não passou por um processo de torinização? Mas nunca teve tamanho Torino. Nunca teve tamanho Torino na Itália, não. Nunca teve tamanho de 40, né? O domínio do Torino é muito localizado numa década. Mas o América é vítima de um outro processo político do futebol brasileiro dos anos 80. É uma outra discussão. Agora, o ponto principal para quem tinha essa condição que o Vasco tinha 23, 24 anos atrás, e tem hoje, o que mantém o Vasco ainda com essa perspectiva de possibilidade de retomada... É o número de torcedores. É a sua torcida. Quinta maior torcida do país, segunda maior do Rio de Janeiro. E está até hoje entre as 5 maiores do país. Sim. Isso aí mostra o tamanho da instituição. Exato. Porque talvez qualquer outra instituição no lugar do Vasco não tivesse sustentado isso esse tempo todo. Sim. É porque é o Vasco. E toda a sua história, toda a sua... Um hipotético 5º rebaixamento do Vasco, eu acho que não vai mudar tanto o cenário. Não vai mudar o cenário, não vai mudar. Não vai deixar de ser o 5º maior torcedor. Você acha que ele tá maluco? O Vasco vai continuar sendo um time ultra popular, com potencial grande. Concordo. Em algum momento, eu acho que o Vasco vai voltar a ser protagonista. Esse é que é esse outro ponto que é a discussão. Em que momento? Esse momento não vai existindo. Quando? Ele vai se continuar sendo ultra popular, continuar sendo gigante. Mas ele vai se distanciando. Ele vai se distanciando do grande Vasco da história. Isso. O Corinthians ficou em São Paulo 23 anos sem ser campeão. Mas não foi rebaixado. Não foi rebaixado. Até porque o Campeonato Brasileiro
nos moldes de verdade é de 71 pra cá, quando tem, antigamente, na época de Robertão, não tinha nem Taça Brasil, é uma Copa do Brasil, tá? O Robertão não tinha descenso, rebaixamento. Foi ter a partir do Brasileiro de verdade, 71. Então o Corinthians ficou 23 anos e ele não se apequenou. Ao contrário, a torcida do Corinthians até cresceu. O Palmeiras ficou 17 anos na fila, sobretudo nos anos 80. Depois teve momentos difíceis, esse século caiu 2 vezes. O problema do Vasco foi só não ter títulos. Palmeiras caiu 2 vezes. Tem cara que é mais novinho, acho que o Palmeiras hoje é soberano. O Palmeiras caiu 2 vezes pra segunda divisão. Sim. E teve pertinho de cair pra terceira vez em 2014. Ó, então, vídeos. isso é outro há 10 anos. Tá, mas Então, renasceu Itaí. Eu vocês acho que estão- a saída. A saída, renasceu Mas Itaí. tá interrompendo o Bubu, tá borrifando. É porque eu tenho que seguir o programa. É que vocês só fazem pra um puxar roteiro aqui. aqui. Bubu, Às vezes eu me sinto num que há hospício. saída- Cada um que faz há- um só às programa vezes, paralelo. Mas que há saída há. Mas assim, essa frase que há saída, ouve-se, ela é ouvida há muitos anos. E até agora, efetivamente, a saída não apareceu. É isso aí, quando surge o Alviverde, a gente sempre surge trazendo essas e outras figuras da mídia esportiva brasileira, falando aí do Verdão. Grande atuação contra o time do Vasco, grande vitória, a segunda consecutiva, o Palmeiras voltando ao Allianz Parque em grande estilo, com um grande gol de Piquerez, um golaço. Teve um golaço também do Zé Rafael, mas infelizmente conseguiram anular esse gol. E o Verdão ganhou o jogo aí, muito bem ganhado. Deixe seu comentário aqui, você gostou aí da atuação do Estevão, com essas 2 assistências para os gols do Verdão? Olha só, eu conto com a sua audiência também nesse vídeo aqui, ó. Assista esse vídeo aqui, porque simplesmente você vai gostar. Avante palestra!